Dando sequência à leitura do livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, obra de Kardec, nós vamos seguir a leitura do Histórico do Espiritismo, no 7º parágrafo, página 6. Resultou que, a parte de um pequeno número de mulheres timoratas, o número da chegada do verdadeiro diabo tinha algo de picante para aqueles que só tinham visto em quadro ou no teatro. Ele foi para muita gente um poderoso estimulante, de modo que os que quiseram levantar por esse meio uma bandeira às novas ideias, agiram contra o seu próprio objetivo e tomaram-se, sem o querer, agentes propagadores, tanto mais eficazes quanto mais forte gritavam. Os outros críticos não viram sucesso maior porque os fatos constatados com raciocínio categórico só puderam opor denegações. Leiam o que eles publicaram e em toda parte encontrarão a prova da ignorância e a falta de observação séria dos fatos. Em nenhum lugar, uma demonstração peremptória de sua impossibilidade. Toda a argumentação deles resume-se assim: eu não acredito, então não existe. Todos os que acreditam são loucos. Somente nós temos o privilégio da razão e do bom senso. O número dos adeptos feitos pela crítica séria ou burlesca é incalculável, porque em todas elas só se encontram opiniões pessoais, vazias de provas em contrário. Continuemos com a nossa exposição. As comunicações por batida eram lentas e incompletas. Verificou-se que, adaptando um lápis a um objeto móvel, cesta, prancheta ou um outro, sobre os quais se colocavam os dedos, esse objeto começava a movimentar-se e traçava sinais. Mais tarde verificou-se que esses objetos eram tão somente acessórios que podiam ser dispensados. A experiência demonstrou que o espiritismo, que agia sobre um corpo inerte, dirigindo-o à vontade, podia agir da mesma forma sobre o braço ou a mão, conduzindo o lápis. Tivemos então médiuns escritores, ou seja, pessoas que escreviam de modo involuntário sob o impulso dos espíritos, de que eram instrumentos e intérpretes. A partir daí, as comunicações não tiveram mais limites, e a troca de pensamentos pôde-se fazer com tanta rapidez e desenvolvimento quanto entre os vivos. Era um vasto campo aberto à exploração, à descoberta de um mundo novo, o mundo dos invisíveis, assim como o microscópio tinha desvendado o mundo dos infinitamente pequenos. Que são esses espíritos? Que papel desempenham no universo? Com que propósito se comunica com os mortais? Tais eram as primeiras questões que se impunham resolver. Soube-se logo, por eles mesmos, que não se tratava de seres à parte da criação, mas das próprias almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Que essas almas, depois de terem despojado de seu envoltório corporal, povoam e percorrem o espaço. Não houve mais possibilidade de dúvidas quando se reconheceram, entre eles, parentes e amigos, com que se pôde conversar, quando estes vieram dar prova de sua existência. Demonstrar que a morte para eles foi só do corpo, que sua alma ou espírito continua a viver, que estão ali junto de nós, vendo-nos e observando-nos, como quando eram vivos, cercando de solicitude aqueles que amaram e cuja lembrança é para eles uma doce satisfação. Geralmente fazemos dos espíritos uma ideia completamente falsa. Eles não são, como muitos imaginam, seres abstratos, vagos e indefinidos, nem algo como um clarão ou uma centelha. São, ao contrário, seres muito reais, com a sua individualidade e uma forma determinada. Podemos ter uma ideia aproximadamente pela explicação seguinte. Há no homem 3 coisas essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo,
envoltório material, pesado e grosseiro, que coloca o espírito em relação com o mundo exterior. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, leve, que serve de laço intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o envoltório exterior está gasto e não pode mais funcionar, ele cai e o espírito despoja-se dele como fruto de sua casca, a árvore de sua crosta. Em resumo, como se abandona uma roupa velha que não serve mais, e é isso que chamamos de morte. A morte, portanto, não passa da destruição do grosseiro envoltório do espírito. Só o corpo morre, o espírito não. Durante a vida, o espírito está, de certa forma, limitado pelos laços da matéria, a que está unido, e que muitas vezes paralisa suas faculdades. A morte do corpo desembaraça-o de seus laços. Ele se liberta e recupera sua liberdade, como a borboleta saindo de sua crisálida. Mas ele só abandona o corpo material, conserva o perispírito, que constitui para ele uma espécie de corpo etéreo, vaporoso, imponderável para nós e de forma humana, que parece ser a forma tipo. Em seu estado normal, o perispírito é invisível, mas o espírito pode fazer com que sofra certas modificações que o tornam momentaneamente acessível à vista e até ao contato, como acontece com o vapor condensado. É assim que eles podem, às vezes, mostrar-se a nós em aparições. É com a ajuda do perispírito que o espírito age sobre a matéria inerte e produz os diversos fenômenos de ruído, de movimento, de escrita e etc. As batidas e movimentos são, para o espírito, meio de atestar sua presença e chamar para si a atenção. Exatamente como quando uma pessoa bate para avisar que há alguém. Há os que não se limitam a ruídos moderados, mas que chegam a fazer um alarido, como de louça quebrando, de portas que se abrem e se fecham, ou de móveis derrubados. Através de batidas e movimentos combinados, eles puderam exprimir seus pensamentos, mas a escrita lhe oferece um meio completo, mais rápido e mais cômodo. É o que eles preferem, pela mesma razão que podem formar caracteres, podem guiar a mão para traçar desenhos, escrever música, executar uma peça em um instrumento. Em resumo, na falta do corpo, que não tem mais, usam o do médium para manifestar-se aos homens de uma maneira sensível. Os espíritos podem ainda manifestar-se de várias maneiras, entre outras pela visão e pela audição. Certas pessoas, ditas médiuns auditivos, têm a faculdade de ouvi-los e podem, assim, conversar com eles. Outras os veem, são os médiuns videntes. Os espíritos que se manifestam à visão apresentam-se geralmente sob a forma análoga à que tinham quando vivos, porém vaporosa. Outras vezes, essa forma tem toda a aparência de um ser vivo, a ponto de iludir completamente, tanto que algumas vezes foram tomados por criaturas de carne e osso, com as quais se pôde conversar e trocar apertos de mão, sem se suspeitar que se tratava de espíritos, a não ser em razão de seu desaparecimento súbito. A visão permanente geral dos espíritos é bem rara, mas as aparições individuais são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte. O espírito liberto parece ter pressa de rever seus parentes e amigos, como para avisá-los que acaba de deixar a terra e de dizer-lhes que continua vivendo. Que cada um junte suas lembranças e veremos quantos fatos autênticos desse tipo, de que não nos apercebíamos, aconteceram não só à noite, durante o sono, mas em pleno dia e no estado mais completo de vigília. Outrora, víamos esses fatos como sobrenaturais e maravilhosos, e os atribuímos à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos os atribuem à imaginação, mas desde que a ciência espírita nos deu a chave, sabemos como se produzem e que não saem da ordem dos fenômenos naturais. Acreditamos ainda que os espíritos, só pelo fato de serem espíritos, devem ser donos da soberana ciência e da soberana sabedoria. É um erro,
que a experiência não tardou a demonstrar. Entre as comunicações feitas pelos espíritos, algumas são sublimes de profundidade, eloquência, sabedoria moral, e só respiram bondade e benevolência, mas ao lado dessas há aquelas muito vulgares, fúteis, triviais, grosseiras, até pelas quais o espírito revela os mais perversos instintos. Fica então evidente que elas não podem emanar da mesma fonte e que se há bons espíritos, há também maus. Os espíritos, não sendo mais do que as almas dos homens, naturalmente não podem tornar-se perfeitos ao abandonar o seu corpo, até que tenham progredido. Conserva as imperfeições da vida corpórea, e por isso que os vemos em todos os graus de bondade e maldade, de sabedoria e ignorância. Nós vamos parar por aqui e no próximo vídeo a gente finaliza o histórico do Espiritismo.